Não, o Alexandre Matos já deixou bem claro. Perguntaram do Cuca segunda-feira, falou que nunca houve convite, nem a Cuca, nem a técnico nenhum. E hoje eu estava lendo aqui agora rapidinho, ele já disse, não tem convite para o Renato Gaúcho. É mentira. O técnico chama-se Fernando Seabra. Né? Eu acho que o pessoal, você colocou muito bem, querem implantar crise no Cruzeiro. Deixa o Cruzeiro trabalhar com o Fernando Seabra. O Cruzeiro caiu como todas as equipes caíram. O Palmeiras ficou em tantos jogos sem ganhar, questionaram o Abel Ferreira, que é um grande treinador e campeão. O trabalho que esse moço vem fazendo, o Fernando Seabra, é espetacular. Sabe? Tem que respeitar. Colocou o Cruzeiro com 41 pontos, colocou o Cruzeiro passando pelo Boca, está na Sul-Americana disputando a taça. Vamos respeitar, né, gente? Vamos ter um pouquinho de consciência. Se for assim, nunca teremos mais jovens treinadores. Vocês vão ficar com o Filipão, com esses caras aí que não dão mais? Pelo amor de Deus. Né? E não adianta querer implantar crise no Cruzeiro. Lá não pega, não. Lá a diretoria, Pedrinho, Alexandre Matos, Pedro Júnior, o Bruno, né, o João Pedro, que são os filhos do Pedro Lourenço, Edu Dracena, Paulo Pelaipe, são fechados entre eles e trabalham muito para que nenhuma crise se instale no clube. E é só gente competente, viu? Então não adianta secarem o Cruzeiro, não adianta. O Cruzeiro está num ritmo maravilhoso, né? Um time projetado para ganhar ano que vem, mas se ganhar esse ano, ótimo. Né? Está além, repito sempre, está além da expectativa criada em torno dele no começo do campeonato. Então é isso. Tenho calma, tenho respeito por quem está lá. Eu já disse, o título eu acho que ficou distante, por essa sequência ruim que o Cruzeiro teve. Mas nada é impossível. Ele está 41 pontos, está 9 pontos, né, do líder, não é isso? Está 9 pontos do líder, que é o Botafogo. E o Fortaleza tem um jogo a menos, pode ir a 51. Então, nada é impossível, mas eu acho que o Cruzeiro briga agora mesmo por uma vaga na Libertadores, uma vaga direta, na fase de grupos, do primeiro ao quarto colocado, é o que eu penso. Acho uma boa. Acho que o Arthur Gomes não deu muito certo ali, né? O Cruzeiro vai privilegiar a base, está certo nisso, né? Porque o Cruzeiro tem bons jogadores na base e precisa, o Alexandre Matos disso, dar oportunidade a esses garotos. A hora é essa, não tem hora melhor. Né? A janela fechou, não ia contratar mais ninguém. Ô, gente, o Cruzeiro fez 7 contratações na janela. Um dos clubes que mais contrataram, gastou quase 200 milhões de reais. Né? O Cruzeiro, acho que é o Flamengo primeiro, o Botafogo e depois o Cruzeiro, viu? Que mais contrataram na janela. E contrataram bem. Posso falar? É bacana você ter um jogador do seu clube convocado. Mas eu nem sei até que ponto hoje vale a pena. Eu não sei até que ponto hoje vale a pena. Porque realmente o cara volta estragado. Tomara que o Willian não desaprenda nesses 15 dias de seleção. Tomara que ele não desaprenda. Né? Porque realmente, peguem o histórico dos jogadores que vão para a seleção, eles voltam mal nos clubes. Outra coisa, se o Dorival levou, tem que botar ele de titular. Porque o Danilo é uma piada, não joga nada há muitos anos. Nunca jogou nada. Você tem o Willian, melhor lateral do Brasil, e não colocá-lo para jogar? Não, o Danilo é mais experiente. Que experiente? Experiência que não joga nada não adianta. Eu prefiro um jovem que jogue do que um experiente que não jogue nada. Viu, Dorival? Já falei com você, já conversei com você sobre vários aspectos. Você fica insistindo em Alisson, braço de dinossauro, péssimo. Né? 2 bolas defensáveis que ele poderia pegar, eliminou o Brasil. Ele ajudou a eliminar o Brasil. Em 18 contra a Bélgica, chute de De Bruyne e aquele gol da Croácia agora em 22. Né? Então, pelo amor de Deus, eu tenho elogiado muito o Cruzeiro, mas eu já disse isso outro dia. Na hora que o Cruzeiro precisar de crítica, eu vou criticar. Né? E não quero vocês me xingando, não. Eu quero que vocês entendam. Porque tem gente que não aceita verdades. Eu sou um cara que falo verdade. Não sou o dono da verdade. Mas se o Cruzeiro estiver numa fase péssima e ruim, a gente vai criticar sim. Porque a minha função é criticar e elogiar no mesmo tom. Então eu já estou avisando. Para que amanhã depois, o Cruzeiro... o Jaircy está falando... Torcedor... Jaircy está falando mal do time. Não estou falando mal. Eu estou falando a verdade. Se falar a verdade dentro de um momento que está ruim é falar mal, eu não vejo dessa forma. Não é falar bem ou mal, é falar a verdade. Se o clube está bem, você fala a verdade. Se o clube está mal, você fala a verdade. Nós não podemos mentir para você, principalmente. Então, semana depois do Cruzeiro cair, não acredito que vai acontecer. O Cruzeiro vai subir cada vez mais. Mas as críticas serão no mesmo tom dos elogios. Então, estou deixando bem claro, porque tenho recebido milhões de elogios de vocês, mas eu sei que o torcedor é passional. Uma crítica e o torcedor, o fulano não gosta do clube, o fulano não sei o quê. Então,
Aqui não, aqui eu sei que vocês são coerentes. Mas eu quero te dar mais detalhes sobre a informação bombástica que Jorge Nicola trouxe a partir da informação de que Renato e Cruzeiro estariam conversando. Na verdade, a informação que o próprio Nicola tem dá conta de que foi o agente do Renato Portaluppi que há 30 dias procurou a direção do Cruzeiro para começar uma negociação. É isso mesmo que você está ouvindo. O Renato, através do seu empresário, do seu representante legal, se ofereceu ao Cruzeiro. E isto diz muito, mas muito sobre esta situação. Gente, Jorge Nicola, repórter respeitadíssimo no centro do país, deu uma informação bombástica, dizendo que há 30 dias o empresário do técnico Renato Portaluppi telefonou para dirigentes do Cruzeiro e ofereceu ao Renato, pensando numa possibilidade de começar a conversa, a negociação a partir de 2025. Bom, eu preciso te passar aqui. Eu sei que pessoas do Cruzeiro, do alto escalão do time mineiro, estão confirmando isso. E o Cruzeiro está vazando para a imprensa que foi o próprio Renato quem se ofereceu. Mas é verdade, e também é verdade, que eles gostaram do negócio, e principalmente o Pedrinho, que é o dono do negócio todo, é ele que manda na parada, então é óbvio que é esse cara que tem que agradar. Mas trazendo pro nosso lado, é óbvio que essa informação acaba sendo bombástica e para algumas pessoas podem até adjetivar como um escândalo, como uma situação, o Renato não respeitou o Grêmio. Detalhe, o Grêmio naquele momento estava na Libertadores, inclusive, tá? Mas o Renato já tinha visto que ele estava sendo contestado, já tinha tido vai aqui no jogo em Caxias, aquela situação toda, e isso pode ter acarretado esta situação. O fato é, o Renato se ofereceu para ir para o Cruzeiro, através do seu empresário. Ah, mas o empresário... Não, o empresário é o representante legal do treinador. E se ele faz um movimento, ele tem procuração do cara para falar em nome dele. Então não tem muito o que falar, é o Renato, embora não tenha sido ele mesmo que tenha ligado. Quer dizer, já aconteceram conversas. A informação primeira é, esse nome foi recebido pela diretoria do Cruzeiro e aconteceu uma reunião a portas fechadas, com apenas 3 pessoas. Nesta reunião estavam Alexandre Matos, Paulo Pelaipe e o Pedrinho, o Pedro, dono do supermercado BH, que é o dono agora do clube e lá. Eu sei que eles já falaram com o Renato, que eles já conversaram com o Renato, com o próprio treinador. Então a primeira informação, que é bombástica, do Nicola é: o Renato se ofereceu, através do seu empresário, mas se ofereceu. Depois, teve uma reunião a portas fechadas, e é também por isso, essa reunião foi em 3 pessoas, e depois eles conversaram com o Renato, tá? Numa situação subsequente. Mas o Cruzeiro não tá entendendo como é que vazou, porque só 3 pessoas sabiam, e não teria o porquê nenhum dos 3 vazarem, porque só prejudicaria a situação. Aliás, aqui vem um detalhe que eu já trouxe antes. Esse vazamento tá deixando a diretoria do Cruzeiro maluca. O Alexandre Matos não consegue mais negar que isso aconteceu, mas ele só fala pros repórteres assim, algo no sentido: poxa, só atrapalha, só tumultua o ambiente, só nos complica aqui. Porque o Seabra tem contrato até dezembro de 25 no Cruzeiro. Mas todo mundo já sabe que ele não deve ficar, porque o time tomou um outro tamanho, uma outra proporção. O time tá muito mais do que ele pode aguentar na situação normal dele. Então, esta é uma questão que tá pegando lá. Bom, o que o Renato fala? O Renato tá negando tudo. O Renato tá negando tudo. E diz que não tá preocupado com isso. Para pessoas que a gente sabe que tem contato, o Renato diz, não tem nada disso, eu não vou me preocupar com isso, não vou rebater, não vou falar pra imprensa e tal. O Renato tá no Rio de Janeiro neste momento. Só nessa quinta-feira à tarde é que ele volta para Porto Alegre. Então, até então, ele tá lá e tá dizendo que não vai rebater nada, não vai falar nada. Mas vamos combinar? Só o fato de não ter um desmentido, nem de Grêmio, nem de Cruzeiro, nem do Renato, tampouco de ninguém dessa situação, é óbvio que tem uma fumaça muito grande nesta história. No Grêmio, é aquilo que eu já falei no outro vídeo. O Grêmio tá tentando entender o cenário, do porquê que o Renato tá fazendo isso. Qual é o sentido dele ter começado vazando para a entrevista que deu na 0 Hora, dizendo que tinha clubes interessados. O Corinthians era um que procurou no meio do ano, aí trouxe o Ramon Dias, hoje tá meio carta fora do baralho, e depois o Cruzeiro pensando em 2025. Foi o Renato quem começou essa história. E há um tempo atrás, eu já trouxe, e outros colegas já trouxeram, Cico Meneghetti fez um vídeo aí há algumas semanas, que o Renato não é consenso e que pelo Grêmio não renovariam. Mas o ano passado aconteceu algo muito semelhante. Eu lembro até de um dia que a gente abriu aqui, acho que era o Debate Raiz, e a pessoa ainda me disse, olha, hoje o Renato não renovaria, mas ele sempre ressurge das cinzas. E ressurgiu com o Soares, é verdade que com o Soares, ressurgiu das cinzas e renovou. Mas hoje
a chapa deu uma boa esquentada e eu já não apostaria tanto numa renovação. Não é tão simples assim essa renovação. O diretor executivo do Cruzeiro, Alexandre Matos, representante de confiança de Pedro Lourenço, proprietário da SAF Celeste, abordou a possibilidade de ampliar a capacidade do Mineirão. Atualmente, o estádio usado pela equipe tem seu recorde de público em 61.583 torcedores. Com a proposta de aumentar a presença dos torcedores no Gigante da Pampulha, o número poderia chegar a quase 70 mil. Matos mencionou que as conversas estão em andamento e ainda não foram formalizadas com a Minas Arena, atendendo a uma demanda dos torcedores, especialmente aqueles que ficam atrás do gol, de remover as cadeiras. Ele ressaltou que é importante compreender que o estádio não pertence ao clube. Além disso, o dirigente destacou os obstáculos que podem surgir no projeto, como jogos de outras equipes no Mineirão. No entanto, ele acredita que será possível encontrar uma solução. Matos também falou sobre a relação com a fornecedora de material esportivo do clube, Adidas, que passou por dificuldades na gestão anterior. Ele indicou a possibilidade de renovar o contrato com a marca, elogiando sua qualidade e comprometimento. A Adidas manifestou interesse em continuar a parceria com o Cruzeiro. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!